Nós só colocamos no lugar certo a cada setor no lugar certo. Que era que o Felipe tá lá para tomar conta. Continua ainda, né? O cara que machucou o joelho e ficou um ano treinando, voltou fazendo gols pra caramba. O cara que disputou a Copa do Mundo. Fala, nação! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Rapaz, jogo aberto aí. Trouxe à tona aí o caso Pedro e o Felipe Luiz. Vamos ver o que o Cicinho aí e o Ronaldo Giovanelli e o Edu Dracena falou sobre essa situação aí, né? Cada um com sua visão, mas vamos ver essa polêmica aí envolvendo o Pedro. É o que se fala do Brasil todo, né? Essa polêmica entre Pedro aí e Felipe Luiz, beleza? Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Vamos levar a sério essa história, porque o Felipe Luiz começa a coletiva falando em algo que beira o ridículo, depois ele cita deboche, falou do GPS, dos números e tudo mais. E aí a entrevista repercutiu a ponto de estarem fazendo uma transmissão e já mostrar a entrevista no meio de um jogo, não é? E isso tomou um rumo altíssimo, enorme na internet, nas mídias, não é? Em toda a crônica esportiva. E o Pedro finalmente se manifestou, dizendo que se reuniu com os companheiros. O que eu sei é que não teve um pedido formal de desculpas. Ele disse que ficou chateado porque falaram que seria vendido por 15 milhões, que não era bem assim. E agora ele voltou a treinar, ok? Como fica essa relação? Quem é que ganha mais ou perde mais com isso? Pedro ou Felipe Luiz, hein, Rona? Ou o Flamengo como um todo, O Flamengo, né? pode ganhar novamente, porque só juntar as peças aí agora e falar que quem paga o presidente, chegar e falar que quem paga o salário aqui sou eu. E para nós aqui ontem, também que repercutiu o que a gente falou, a gente não passou a mão na cabeça do Pedro, em momento algum. Nós só colocamos no lugar certo a cada setor no lugar certo. Que era que o Felipe tá lá para tomar conta do time e gerir um grupo, e o departamento tá lá para cobrar os jogadores se ele não honrar com o dia a dia no treinamento. A direção tem que ver isso. E aqui, quando nós explanamos aqui tudo que a gente pensa, que a gente conviveu no vestiário, que a gente vê que os treinadores faziam. Muitos treinadores que, eu vou falar para você, que eu convivi, que eram mau caráteres, que eu não vou falar o nome, eles agiam até mais calmos na entrevista. Olha, tudo bem, tudo jóia. E dentro ele batia em todo mundo. Então, isso que eu queria dizer ontem. Eu quis dizer ontem que o Felipe errou porque ele conduz um grupo enorme. E o Pedro, ele erra de não ser profissional. Então, eu não estou dizendo aqui para passar a mão na cabeça do Pedro e de ninguém. Agora, o próprio Flamengo, com a sua presidência e seu diretor, pode tirar proveito. Chamar todo mundo e falar, ó, aqui é uma coisa só, é o Flamengo e acabou. Se vocês estão com frescurinha e se você não quer correr, você vai embora. E você não quer treinar o cara, você também vai embora. Você tem que gerir todo mundo. É assim que tem que ser. Não passar a mão na cabeça. Aqui ninguém passa a mão na cabeça de ninguém. Aqui a gente mostra o formato que foi feito e o que a gente entende que dá para resgatar ainda. Porque o Felipe é um treinador novo e o Pedro é um jogador que pode render muito. Nós tentamos resgatar isso, não tocamos pé de ninguém aqui. Agora, tá. Concordo plenamente com o que o Ronaldo falou aí. O Pedro faz 30 gols por temporada, como o próprio Felipe Luiz falou na coletiva, né? Entrega muito. E, cara, o Ronaldo ontem falou, né? Só falou defendendo um pouco o Pedro, mas, cara, é loucura, velho. É loucura isso aí. Eu acho um absurdo por parte de todo mundo aí. Tá o Flamengo em primeiro colocado aí no Brasileirão e essa crise à toa aí, pelo amor de Deus. Tá todo mundo errado. Quem tá certo é quem paga. Então você tem que ir lá e honrar a camisa do Flamengo. É assim que funciona. Na história do Flamengo está o Pedro e o Felipe Luiz também como jogador. Agora, como treinador, ele já tem o título da Copa do Brasil, já ganhou um campeonato estadual. Esperava-se mais do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, mas Cicinho, nesse duelo direto entre um técnico que, na minha opinião, jamais diria o que ele disse se não estivesse respaldado pela diretoria, e um jogador que, quando está em alta performance, quando está rendendo, é um dos melhores do Brasil e do mundo na posição. Então, assim, quem perde é o Flamengo. O Flamengo desvaloriza a sua moeda, né? O Pedro, ok, o posicionamento do Felipe Luiz deixa claro que ele não quer contar com o Pedro nas condições que está. E se você não quer contar com o jogador, é sentar e conversar com a diretoria para negociar o jogador. Mas só que aí você expõe uma situação dessa, você acaba desvalorizando o atleta. Até porque, falando Pedro faltando com desrespeito.
Se o cara tá na nhaca no treinamento, o problema é dele. Não tá faltando com isso. Se eu Tanto que ele faço... foi cortado da partida e mesmo sem ele, o Flamengo ganhou de São Paulo. Exatamente. Se eu tô na nhaca no treinamento, o que tirista, o Edu tem a tirista. ver? O que o Edu tem a ver com a minha tiriça? O problema sou eu que não tô me escalando pro jogo. Então, Mas você assim, percebe, Cicinho, quando um colega seu de trabalho tá dando aquele migué no treinamento, é nítido para todo mundo do grupo? É nítido, É é nítido. Esse comportamento do Pedro, eu vou deixar bem claro. Esse comportamento do Pedro no treinamento, chateado com algumas situações, eu tive essa mesma postura na Roma, na Itália, quando eu vi que eu estava sendo sacaneado por questão de renovação de contrato. Pessoal, vamos ver que o Neto falou, né, sobre essa situação do Pedro aqui, rapidão. Neto, como sempre, com seu jeitão aí, né? Pra muitos meio doido, mas pra ele mesmo, ele é sempre o cara certo, né? Na cabeça dele, mas ele dá a opinião dele, tá certão. Então, vamos ver a opinião do Neto. E o Pedro é o melhor centroavante do futebol brasileiro. Segundo, para mim, o Pedro sempre foi um jogador que nunca vi problema, tomou um tapa ainda da orelha de um cara ainda, de uma comissão técnica. Lembram disso? O treinador continua ainda, né? O cara que machucou o joelho, ficou um ano treinando, voltou fazendo gols pra caramba. O cara que disputou a Copa do Mundo bateu o pênalti, enquanto o Neymar não bateu o pênalti. Ele bateu o pênalti, o Pedro. O menino que foi no estádio, ele tava realmente... Aí eu quero só falar pros ex-jogadores que são comentaristas. Muito de vocês fazia corpo mole, derrubava treinador. Agora vem dar uma de gostoso. Olha o Felipe Luiz, que profissional. Principalmente vocês que trabalham na Globo aí, né? Porque parece que vocês que trabalham na Globo, vocês são os perfeitos. Não, muito pelo contrário. Quantas vezes eu fiquei na reserva e eu fiquei bravo e não fiz o coletivo do jeito que tinha que fazer. Eu tô falando de mim. E a maioria, assim, 99%. Sabe quem não é assim? Aquele que não joga, o reserva do reserva. Que esse é o traíra. Esse é o cara que fica lá só pra ganhar bicho. Esse é o cara pra ganhar os 25% do bicho. Esse é o cara pra compor o elenco. Agora, pera um pouquinho, o treinador que chega, chama o cara de ridículo, expõe a família do cara, expõe todo mundo, porque numa semana ele não treinou aquilo que tinha que treinar. Por que tá treinando hoje? Por que treinou hoje? E mais, vou dizer pra você o que vai acontecer com você, Felipe Luiz. Quando você sair da Copa do Brasil, que é mata-mata, quando você sair da Libertadores, você perde o emprego. E o Pedro não. Você vai ver só, porque jogador não gosta de treinador traíra. Isso é o que eu penso. Eu vou perguntar pro Veloso sobre isso, pro Souza e pro Godoy. O problema bota no campo, que lá ele vai ter que resolver. Porque o que acontece pro técnico? Você tira o cara fora, agora o Felipe Luiz tirou ele fora, tá certo? Quem vai ficar a discussão? O Felipe Luiz tá certo, tá errado. Não, bota pra dentro do jogo, Casal. Bota lá o cara dentro do jogo. Não tá bem. Bota o cara e repete. Mas ele votou. Ele teve jogo, fez 2 gols. Bota o cara e repete. Agora, ele foi colocando, depois tirou. Mas tirou, mas você bota de novo. Bota de novo. Você falar o seguinte assim, cadê o Boto? Esse é o primeiro ponto. Quem é o diretor executivo do Flamengo? É o Boto. Ele que tem que chegar para a imprensa e discutir. Você acha que o Felipe Luiz, essa explicação, que era necessária uma explicação para a torcida? Os assuntos são resolvidos internamente, numa discussão com o grupo, com todo mundo lá. A porrada comendo. Mas deve ter chegado um momento, Luxemburgo, mas não tem que achou discutir. necessário falar à nação rubro-negra, cara, o que está acontecendo. Cara, o futebol não é um grande negócio? É um grande negócio? É um entretenimento que é um grande negócio. Todo mundo fala isso hoje em dia. Como é que eu posso ser dirigente de um clube, ser o gestor de um clube, o diretor executivo, o presidente do clube, seja lá o que for, ou o treinador? Isso eu tô falando que eu já fiz a mesma coisa que o Felipe já fez. Eu já fui falar para jogador alguma coisa externamente que eu achei que hoje eu não faria. Quanto é que vale o Pedro hoje? Se for mercado, não vai vender. E quanto é que vale o Pedro jogando? Isso é mercado. Se você falar 50 milhões, 40 milhões de dólares, ele hoje não vale 10, 15, porque o que acontece? O Pedro não se dedica. Mas ele tem que estar bem para jogar, senão você prejudica o time, né? Então, mas o que eu tô falando, cara, é um ativo do clube, um ativo forte que está sendo jogado fora. Então é o seguinte, por exemplo, Edmundo e Antônio Carlos saíram na porrada no vestiário. Saíram no pau no vestiário. Os caras queriam apartar o segundo, não vai apartar nada. Deixa ele sair no pau. Maldava devia estar nessa entrevista que eu cheguei. Quando acabou a entrevista, aí todo mundo veio em cima de mim, o Denzak tinha o quarto árbitro dentro do vestiário. Falei, esse cara vai falar o que aconteceu no vestiário.
Aí chamei a imprensa, o pessoal, eu botei uma opção de banco naquela época, não tinha coletivo, botei uma opção de banco na minha frente assim. E aí, Luxemburgo, olha, torcedor do Palmeiras, o Antônio Carlos e o Edmundo saíram na porrada aqui dentro. Domingo eles estão escalados. Vocês, se eles não correrem, é problema deles, mas eles estão escalados. Então tem coisas que pertencem lá dentro. Cara, de todos aí, eu acho que o que mais me convenceu foi a fala do Ronaldo e agora do Luxemburgo, né? Porque tem que falar a verdade. Sempre vai ter essas situações dentro dos vestiários. É inevitável. Só que a situação do Pedro com o Felipe Luiz era uma coisa tão simples, né, velho? Chegava ali no vestiário entre os dois ali, o BAP, tentava resolver logo ali. Caso não resolvesse em primeira instância, aí sim, ele poderia tentar resolver de alguma forma, mas quando chega pra mídia, é porque acho que já estava Agora o Felipe Luiz também se queimou legal, velho. Porque o Pedro é um dos jogadores que a torcida gosta. A torcida do Flamengo gosta, porém, tá num momento meio complexo aí, né? E agora como é que fica a imagem do Felipe Luiz? Fica meio prejudicada na minha visão. Como o Luxemburgo falou aí, velho, era uma coisa para se resolver entre eles, né? Não chegar assim na mídia, né? De forma tão escandalosa como foi feita aí. E eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui nos comentários o que é que você já acha da fala aí do Ronaldo, né? E da fala do Luxemburgo. Pra mim, o Luxemburgo está certo. Tinha que se resolver internamente, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo aí.